Primeiro, meu boa noite, Raquel Landim, Felipe Moura Brasil, Caio Junqueira. Vamos então primeiro a um panorama da reta final, né? A reta final da final. Pauta econômica ganhou força nessa final da final. Bolsonaro está concentrado no que se considera da campanha dele, que são estados-chave. Lula foca mais para o debate de amanhã. A reportagem é de Juliana Lopes. Lula e Bolsonaro concentram os últimos dias de campanha em locais diferentes. O candidato petista fica em São Paulo até o dia da votação. Já Bolsonaro se dividirá entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os números explicam a atenção especial aos mineiros. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, mostra que Lula segue na frente em Minas Gerais, com 52% dos votos válidos, contra 48% de Bolsonaro. No primeiro turno, Bolsonaro teve 500 mil votos a menos que Lula no estado. Tentando melhorar os números, o candidato do PL deve encontrar apoiadores nas ruas de Belo Horizonte no sábado e participar de uma motociata. Tudo mais constante, devemos ver em Minas consolidado o resultado de primeiro turno, talvez com uma pequena variação para cima do Bolsonaro, mas nada que justifique que nesse momento nos dê sinal de uma virada. Em São Paulo, o fechamento da campanha petista também deve ser nas ruas. Lula deve participar de uma passeata na Avenida Paulista. Antes dos atos finais, a preparação para o debate será a prioridade. E dos dois lados, conselheiros trabalham para que os candidatos evitem ataques e mantenham a serenidade. Para o PL, Bolsonaro acertou no tom no último encontro e a ordem é que ele seja mantido. Já Lula participará de um treino com marqueteiros do PT. A preparação inclui encarar um imitador de Bolsonaro e focar o discurso nos temas econômicos. O debate altera muito pouco. Então, na ausência de um deslize muito grande, de uma perda de paciência, de uma fala que dê margem à má interpretação, o efeito do debate deve ser apenas tão somente consolidar ainda mais os apoios. Nesta quinta-feira, as campanhas focaram mais uma vez na agenda econômica. Em entrevista à Rádio Clube FM de Brasília, Lula não citou nomes, mas falou do perfil de seu ministro da Economia, caso eleito. O meu ministro da Economia será o perfil de um cara que tenha muita inteligência política, será uma pessoa que tenha muito compromisso social, é uma pessoa que tem que pensar na responsabilidade fiscal, mas tem que pensar também na responsabilidade social. O candidato também lançou hoje uma carta de propostas para o país. Numa sinalização para a Frente Ampla, o documento incorpora sugestões de Marina Silva, Simone Tebet, Ciro Gomes e ressalta o compromisso com os valores da democracia. Bolsonaro percorreu cidades da Baixada Fluminense e disse que o Brasil cresce na economia. Toda semana se revê os números da economia para cima. O Brasil está dando certo. Podem ter certeza. Está dando certo para quem também, porque no meu governo não tem corrupção. Raquel, vamos começar pela economia, aí onde a reportagem da Juliana Lopes parou. A gente tem outros pontos aqui, inclusive algum material das pesquisas para a gente elaborar sobre isso mais adiante, TSE e Bolsonaro, mas vamos pelo foco deles hoje em economia. Lula produziu uma carta que, na minha leitura, né, quero ouvir a sua, é mais do mesmo. Guedes tem sido usado como cabo eleitoral, com que efeito? Vamos lá, William. Primeiro, a carta do presidente Lula. A percepção no mercado, entre os operadores de bolsa e também entre os grandes banqueiros, é que ninguém entendeu, se era um recado para o mercado, ninguém entendeu por que ele fez. Porque é um compilado de tudo que já vinha na campanha, de que ele já tinha dito, não tem nenhuma promessa concreta e passou até uma sensação ruim. Uma das expressões que eu ouvi de algumas pessoas, o que é isso aqui? É um governo Dilma II? Por causa do reforço ao papel dos bancos públicos, tem ali um certo intervencionismo que o mercado não gosta. Então, quando veio a notícia de que teria a carta
todo mundo se empolgou, tem um repique na Bolsa, e quando vem o conteúdo é bem decepcionante do ponto de vista do mercado financeiro. E a gente tem tido essas sinalizações constantes do Lula, né? O Meirelles vem a público várias vezes dizer que vai ser o mesmo Lula de 2003, o Pércio Arida empresta a credibilidade dele para a campanha. Esses sinais já estavam todos colocados. O que o pessoal não entendeu é, então, por que dessa carta, já que não era para colocar nada concreto. Eu acho que o impacto dela para o formador de preço, para quem está atuando ali no dia a dia, que vai formar preço de câmbio, de juros, que são preços importantes para o país, o impacto dessa carta específica é ruim. Agora vai ficar todo mundo esperando, caso ele vença, quem é o ministro, porque aqui não tem nenhuma resposta. Agora, a central de recrutamento de ministério, do ministro da Fazenda, do Luiz Inácio Lula da Silva, abriu inscrições hoje. Então, ele descreveu, job description está ali. Consciência social, inteligência política, as inscrições estão abertas ou ele já tem alguém na gaveta? A gente passou a campanha inteira tentando vasculhar isso, o que o Lula pensa sobre isso, tudo que a gente sempre ouviu, eu sempre ouvi. Ontem, inclusive, tendo uma conversa sobre isso, é que o ministro da Fazenda será o Lula, entre aspas, evidente. Será um ministro da Fazenda que será coordenado, orientado pelo presidente. Então a inteligência política a qual ele se refere do ministro da Fazenda é obedecer ele. É a dele. Mas não deixa de ser sábio. Mas alguém com perfil político e alguém com um compromisso social e que tenha uma ligação muito próxima ao ex-presidente. Ele não vai por alguém, se ele for eleito, claro, que não participou de todo esse debate na campanha. E eu tenho a impressão, quando eu li a carta, falar, o mercado não gostou. A carta não necessariamente para o mercado, a minha leitura. O mercado não vai decidir essa eleição daqui para domingo. Ok, então para quem é? Bom, o que a gente vai ter até domingo? Dois fatores que podem decidir a eleição. 3 no máximo, mais 2. Debate amanhã e uma avalanche de fake news, de tudo. Quando ele coloca no papel, que é um compilado de tudo que ele vem falando há 2 meses, em todas as áreas, ali não tem segredo. Tá vindo uma avalanche de fake news aí. E quem vai decidir não vai ser o mercado daqui até domingo. Vamos testar esse ponto, porque a Raquel disse o seguinte, peraí, se ele queria falar para o mercado... Eu quero o mercado que ia decidir. O que a gente está falando é de ganho de... Eu sei que ele está me provocando. O que a gente está falando é de ganho de credibilidade. É disso que a gente está discutindo. Precisa conquistar o mercado na quinta-feira anterior à eleição, ele precisa conquistar um eleitor... Então, a minha pergunta continua de pé. Se essa carta não era para o mercado, como pois você afirma, o mercado não traz os votos que ele precisa... O mercado entendeu o que era para ele. Eu ia passar... Podemos colocar, com a permissão dos dois, o Felipe na roda. Felipe, boa noite. Muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo. É um prazer participar. Eu adoro as alfinetadas aqui entre eles. Essa dupla é muito divertida. Eu acho que essa carta, pergunta para o público saber o que é. Para quem, então, foi essa carta? Para o eleitor indeciso, que não votou nem no Lula nem no Bolsonaro, em boa parte que votou na Simone Tebet, que tem uma preocupação ali mais liberal, talvez, uma preocupação com a responsabilidade fiscal, tem uma parcela ali, não é evidentemente todo o eleitorado dela. Então, assim, é mais uma manchete de que o Lula vai ter responsabilidade. Porque são poucas palavras que ficam no imaginário das pessoas nesse momento. Então o mercado vai ler ali no detalhe e vai encontrar esse compilado de bravatas e platitudes. Né? Ele falou ao longo da campanha, responsabilidade social, responsabilidade fiscal. Até essa equipe de economistas liberais, que agora apoia ele no segundo turno, sempre fala da falsa dicotomia entre responsabilidade fiscal e social. Quer dizer, se você sacrifica a responsabilidade fiscal, você tem um problema social. O Pércio Arida fala, o descalabro fiscal gera turbulências econômicas que derrubam emprego e renda, e isso, na verdade, prejudica muito mais os pobres do que os ricos. Então, assim, é preciso sim ter responsabilidade fiscal, só que o Lula não foca nunca o discurso, porque a imagem pública dele é feita desse cuidado com a população pobre. Então, se você fala que vai ter âncora fiscal e tal, parece que não vai ter o dinheiro à disposição para distribuir as benesses que ele quer. Então, existe muito preconceito no campo da esquerda em relação a teto de gastos, em relação a toda essa política de contenção dos gastos públicos, e ele quer deixar uma margem, tanto retórica quanto para ele, eventualmente, extrapolar, e não deixa nada muito claro. E o Guedes? Vamos olhar um pouco para o Guedes como cabo eleitoral.
Ele foi bastante utilizado no dia de hoje pelas peças, pelas inserções de propaganda do Bolsonaro. O ministro Guedes está sendo usado como reação da campanha do Bolsonaro, né? Porque a campanha do PT pegou ali projetos, estudos que vieram à tona pela imprensa, estudos que fazem parte do que o ministro sempre pensou, em termos de desvinculação do orçamento, de você retirar benefícios como a restituição no imposto de renda para saúde e educação, benefícios que não fazem sentido, ideias que ele já tem há muito tempo e que ele não conseguiu implementar no governo por questões políticas e às vezes por resistência até do próprio Bolsonaro. Só que o ano que vem você tem um baita problema que precisa tirar de dinheiro para muita coisa e é óbvio que a equipe dele está estudando muita coisa. Então, essas notícias vêm à tona, o PT pega isso daí e explora e o ministro está sendo usado como uma resposta. Só que o Paulo Guedes, ele não é exatamente essa pessoa mais simpática, né? Ele não é uma pessoa que o público se identifica. Ele está sendo solicitado a dar respostas. Tem um quadrinho chamado Pergunte ao Guedes. Pergunte ao Guedes, e ele está dando boas exato. respostas. Não sei, você assistiu? Assisti, eu achei as respostas, o Guedes tem uma linguagem que é de difícil acesso ao público que eles querem atingir. Exato, era esse o meu ponto. Eu não sei se ele é a melhor pessoa para fazer uma identificação com essa população de baixa renda. Se o alvo é o público que ele precisa, é ali que ele tem que ganhar voto, correto? William, hoje as campanhas mostraram que a campanha, assim como a maior parte das campanhas, a campanha foi o que sempre foram as campanhas, economia. Fernando Henrique foi reeleito. Eleito e reeleito pela economia, pelo Plano Real. O Lula ganhou porque a economia estava ruim, foi reeleito pela economia popular, crédito, Bolsa Família, elegeu a Dilma nessa toada da economia e por aí vai. Assim, hoje elas caíram na real, que é na reta final, para conquistar os indecisos, para conquistar quem precisa, para ganhar a eleição, economia popular, vida real, bolso do brasileiro, é o que sempre foi, não vejo tanto segredo. Ela nos choca, de certa maneira, entre aspas, não choca, né? Mas elas nos causa, assim, nossa, uma carta do Lula, nossa, Paulo Guedes, perguntas e respostas, porque foi uma campanha, como você colocou na sua abertura, assim, marcada por debates de pedofilia, canibalismo, rejeições, religiões, né? E por aí vai, mas campanhas costumam ser isso aqui. Propostas econômicas para conquistar o brasileiro médio. Só fazer um ponto, eu acho que o fato de colocar o Paulo Guedes para responder tudo isso mostra um pouco a falta de marca social que tem o governo Bolsonaro, né? Porque se você precisa do Paulo Guedes para ser a sua marca de economia e a sua marca social para responder dúvidas da população sobre o salário mínimo, é porque o seu discurso está difícil. Mas aí se eu percebo na postura da campanha do Bolsonaro hoje uma linha de certa coerência, sobretudo o que a gente mostrou na reportagem da Juliana, como que ele, Bolsonaro, se refere aos seus feitos, como ele descreve o que foi a economia, ou como ainda a economia brasileira, em que estado ela se encontra hoje. Ele está, evidentemente, descrevendo o que ele considera que foi extraordinariamente positivo. O nome é Guedes. Então, há uma marca ali de governo Bolsonaro que ele cola, digamos, o sucesso econômico do meu governo está associado ao nome Guedes, mas funciona. Precisa assumir essa marca, né, William? Bom, então, qual é a marca? Eu fiz as privatizações, eu consegui emplacar a privatização da Eletrobras, eu fiz uma reforma da Previdência. Você vai usar o Guedes, que é o símbolo do neoliberalismo, para dizer que você vai reajustar salário mínimo? Tá puxado, então, não, minha não vai pergunta colar. é essa. Ele não coloca o Guedes como símbolo do neoliberalismo. Ele coloca o Guedes como símbolo de uma economia que está dando certo. Está funcionando? Olha, eu realmente tenho muita desconfiança desse apelo social e popular do Paulo Guedes. Ele, de fato, tem uma linguagem muito mais acadêmica, ele tem muita dificuldade de detalhar certos termos técnicos para que os leigos entendam. Ele está muito mais acostumado a falar para uma plateia de empresários. Então, assim, eu entendo que o Jair Bolsonaro entre com essa parte da popularidade, falando naquela linguagem simples sobre o bem-estar da sociedade nesse momento. Tudo isso é questionável, evidentemente. O preço dos alimentos, inclusive, continua alto.
e o Guedes faça ali um estofo, né, um background, assim, dando uma persona que está atrás daquelas decisões administrativas. É a dupla possível de eles fazerem nesse momento, até porque Jair Bolsonaro nunca deixou surgir outra liderança, assim como Lula, né, que fizesse sombra a ele. Então ele é o líder ali, populista, que tenta se comunicar com o povo. Agora tem muita gente que não reconhece esse bem-estar, porque uma coisa são os dados, outra coisa é a sensação do eleitorado. Sim, eu entendo o seu argumento. A minha pergunta era focada mais se é uma estratégia, uma tática político-eleitoral a essa altura do campeonato, na reta final, que traz ou não alguma perspectiva de mudar o que a gente vai ver logo na sequência, que são os números que o Bolsonaro precisa capturar.